O episódio começa nos mostrando a Academia Mágica da capital de Urubus Raygarden, com a seguinte pergunta: o que é mais valorizado na prestigiada Academia Mágica de Raygarden? Naturalmente o talento com a magia. E aqueles que não têm talento, como conseguem avançar na academia? Para responder a essa pergunta, somos apresentados ao nosso protagonista, enfrentando monstros em uma masmorra na tentativa de avançar, mesmo que ele não consiga usar magia. Vamos até a academia durante uma aula teórica de magia. O professor Edward Serfense escolhe especificamente Will Serford para que vá à frente da turma. Will parece bem para baixo com essa situação, enquanto o professor demonstra um ar de superioridade, perguntando a ele qual era o problema. Aquele era um simples exercício prático, ele só precisava usar o catalisador para conjurar a chama. Ele não consegue, deixando a sala em silêncio até que um aluno começa a rir dele, fazendo os outros alunos rirem de sua situação. Edward manda que se calem, dizendo com desprezo: quem pensaria que um aluno de sua instituição é incapaz de usar até mesmo a magia mais básica, incluindo que ele era um excelente aluno em fazer anotações, mas ele não tinha salvação. O aluno que deu risadas de Will invoca chamas em sua direção, sendo levemente repreendido pelo professor para que Sion Wooster não faça nada sem permissão. Ele se desculpa, falando que Will não estava em sua melhor forma e apenas queria ajudá-lo. O professor diz que aquilo serviria. Ele invoca círculos mágicos enquanto diz que naquele mundo a supremacia da magia era absoluta. Magia é autoridade, a força da magia era poder, e seus heróis são magos. Naquela academia, seu talento para magia é o que lhes daria estima. Ele despreza o Will, dizendo que um sem talento com apenas conhecimento teórico que não consegue realizar uma única magia era impróprio para permanecer naqueles salões que dão origem aos sábios. Tolos que sonham além do que podem alcançar deveriam se retirar daquela academia. Fora da sala, vemos Sion fazendo bullying com Will, falando que mais uma vez ele mostrou ser inapto, chamando de fracassado. Ele diz que Will entrou novamente na masmorra para matar monstros fracos e ganhar créditos, perguntando se ele não tinha vergonha. Uma aluna aparece, mandando eles pararem com aquilo. Sion começa a dizer a Colette Lore que ele não entende como uma excelente aluna feito ela, que bem nervosa interrompe sua fala, dizendo em sua cara que Will é o mais gentil e que ele se esforça mais do que qualquer um. Então ela não permitiria que insultem seu amigo, deixando Will surpreso e Sion sem reação. Ele fala que apenas bondade e trabalho duro não faz de ninguém um grande mago, dizendo a Will que se tornar um magia vender é um sonho inalcançável, incluindo que gastar tempo com o incapaz era perda de tempo, relembrando das falas de seu professor que ele deveria sair daquela academia. Nos corredores, Colette fala ao Will que não deveria se importar com aquilo, incluindo que há algo de errado com o professor Edward por fazê-lo de chacota daquele jeito. Ele diz estar tudo bem, incluindo ser verdade que não consegue usar magia, deixando Colette preocupada. Ele descontrai o clima, falando que ter uma garota bonita como ela se preocupando com ele o faz se considerar sortudo, deixando ela envergonhada. Colette acha aquilo muito do nada, falando que ele diz essas coisas de vez em quando, perguntando o que ele queria, incluindo que bajulação não o levariam a lugar nenhum, perguntando se ele fala aquilo para qualquer uma. Ele se desculpa, respondendo que desde pequeno foi ensinado a elogiar garotas, mas acrescenta que Colette realmente era bonita, deixando ela ainda mais envergonhada, perdendo a compostura, pedindo que ele pare. Will fica estático olhando algo, ela pergunta o que houve, ele responde que estava apenas pensando em como o dia estava lindo. Ela concorda, incluindo ser uma luz quente, falando que os magos mais poderosos, os Magia Vender, continuam defendendo os céus. Nos é apresentada uma história sobre o passado. As pessoas não sabiam nada sobre o céu e estavam presos na escuridão. O mundo foi aterrorizado pelos invasores celestiais até que 5 magos se juntaram contra eles, conseguindo repelir os invasores, trazendo paz àquele mundo. Desde então, o título de Magia Vender vem sendo transmitido apenas aos mais fortes. Todos sonham com isso pelo menos uma vez, a honra em se tornar um mago. Colette pergunta se Will acha que a varinha da donzela de gelo, Albisvina, também está cuidando deles. Ele confirma, incluindo que ela está sentada perto de uma janela olhando naquela direção. Ou ele é evidente ou enxerga de muito longe, porque ela tá mesmo fazendo isso. Ele relembra de sua infância com Albus, conversando sobre o sol e a lua. Ela acreditava que do outro lado do céu existia um lindo pôr do sol, dizendo que se chegar bem perto do céu, no topo da torre, já desde pequena demonstrando sua grande vontade de chegar até lá, ela fala que se eles virassem Magia Vender, talvez possam ver aquele pôr do sol magnífico que ela tanto sonha. Então Will decide que veriam o pôr do sol juntos, fazendo uma promessa, que ele acreditava ser apenas uma promessa inocente de crianças, porém seu potencial era real. Albus era talentosa, se tornando a mais jovem a receber o título de Magia Vender, partindo para o topo da torre, enquanto ele, sem talento para magia, se considera menos que medíocre, porém incapaz de desistir de sua promessa, ainda lutando para realizar seu sonho de ficar ao seu lado. De volta ao presente, outro professor briga com Will por ter ido à masmorra sozinho sem permissão, perguntando se ele foi até o 7º andar. Ele implora que o professor Orkner o perdoe, aproveitando para perguntar sobre seus créditos. Ele confirma a derrota de um guardião maligno, dando 2 créditos ao Will, deixando ele bem animado. Porém, seu professor parece desapontado, perguntando a ele se ainda não desistiu de se tornar um Magia Vender. Will responde, perguntando se era errado de sua parte. O professor Orkner pede que ele preste atenção, informando que antes de subir a torre, Will precisa avançar para o Instituto Superior. Para isso, ele precisa de
escrita, feitiços e praxes. Ele precisa de muitos créditos dessas 3 grades curriculares, porém como ele não pode usar magia, nunca ganharia créditos com feitiços. Will concorda, dizendo ser por isso que ele se concentra mais em praxes. Seu professor diz já ter falado inúmeras vezes que avançar apenas através da praxes era efetivamente impossível, especialmente para alguém que não sabe usar magia, deixando Will surpreso, mesmo assim ele decide tentar. Professor Orkney corta o climão, dizendo que não adianta pensar em ser magia vender se sua formatura estava em risco. Já que ele não conseguiu nenhum crédito nos exames recentes, ele precisa de 4 créditos até o final da semana. Will se espanta com o período de tempo, pois faltam apenas 2 dias, buscando em suas anotações algum monstro que lhe dê 4 créditos. O Orkney disfarça, dizendo a si mesmo em voz alta que houve relatos de um Baskerville no andar 6º, e um certo aluno teórico ainda não derrotou nenhum. Will fica feliz o agradecendo. Atrás das portas estava Sion, decidido a se livrar do nosso protagonista, resolvendo derrotar o Baskerville antes dele. Durante a noite vemos o Will e seu familiar Kiki no 6º andar da masmorra. Ele está empolgado, pois já enfrentou um Baskerville antes, porém seu gato parece desanimado. Ele fala que apenas devem tomar cuidado com sua baforada de chamas, assim não se queimariam como da última vez, implorando a Kiki que use seu nariz para encontrar o monstro. Sion também está na masmorra com seus 2 cachorrinhos, perguntando a ele se não concordam que não precisam de pessoas sem talentos em sua academia. Esse cara de sem saco concorda, e Sion inclui que cuidariam do monstro antes do fracassado. Assim ele seria expulso por falta de créditos. O Coragem, com covarde aqui, pergunta se aquilo realmente era seguro. Apenas os 3 indo até o 6º andar. Sion se vira com uma expressão de desprezo, perguntando quem ele acha que ele é. O sem saco se desculpa, dizendo que seu amigo não quis dizer aquilo. O sem coragem confirma, incluindo que Sion era da elite. Eles continuam indo mais fundo na masmorra, enquanto Sion pensa consigo mesmo, que naquele mundo um cara que não sabe usar magia nem deveria falar sobre magia venda. Sua presença era irritante e o incomodava. Ele não tem o direito de permanecer naquela academia. Quando ele se vira para informar o plano, um de seus colegas é atacado, sendo arremessado longe. Eita, esse aí já era. O Coragem fica assustado com aquele monstro. Ele grita tão alto que nosso Wilson Smith consegue escutar. Ele corre em direção ao grito, dizendo que pelas reverberações não devem estar longe. Ele os encontra, se surpreendendo por ter um sentinela maligno ali, pois aquele monstro vale 10 créditos, um verdadeiro inimigo que vale mais de 5. Porém o habitat dos sentinelas era nos andares mais profundos da masmorra, se perguntando se ele subiu sozinho e percebendo que Sion está enfrentando um monstro. Esse maguinho que gosta de fazer bullying está desesperado, lançando ataques que não surtem efeito algum contra aquela fera. Olha a carinha dele de desespero, quem faz bullying tem que se lascar mesmo. Will diz a si mesmo que Sion não tem chances. Sua primeira intenção é de salvá-lo, porém ele repensa se tem mesmo a obrigação de o salvar, depois de todo aquele tempo que Sion passou zombando e fazendo bullying com ele. Ele pensa em deixá-lo ali, porém é atingido por uma lembrança de Elf, dizendo que ele era o mais gentil e o mais corajoso de todo, enquanto ele entrega seus óculos de aventureiro. De volta ao presente, ele diz que ela estava errada. Tudo que ele quer é estar ao seu lado e ser digno disso, mas ele era apenas um cara normal e vergonhoso, por isso que ao menos ele se tornaria um espada solitária. Avançando em direção ao sentinela que estava prestes a acabar com Sion, o professor Edward vai até a sala de Orkney, que lhe pergunta o que estava fazendo ali àquela hora da noite. Ele fala que Sion e seu grupo foram à masmorra sem permissão. O Orkney se preocupa enquanto Edward continua, falando que a masmorra era vasta, pedindo que ele use seu familiar para procurá-los. O Orkney pergunta para qual andar eles foram. Edward responde que o 6º, então o Orkney fica despreocupado, dizendo que o Will estava lá. Ele usa sua bola de cristal para mostrar o que estava acontecendo. Vemos o Will trocando golpes de espada com o sentinela. Ele demonstra grande força e velocidade, conseguindo arrancar um dedo do monstro, que desfere um golpe poderoso em sua direção, o jogando no ar. Em seguida, conseguindo defender outro ataque sendo arremessado pelo monstro, que usa o terreno para disparar rochas contra ele, que consegue as conter. Ele avança em direção ao sentinela, conseguindo despistar o monstro, em seguida o atacando por cima. Sion se pergunta o que era aquilo, não acreditando que aquele era o mesmo Will. Edward também não acredita em seus olhos. O Orkney fala que ele era um verdadeiro irregular. Edward pergunta o que ele quer dizer. Ele explica que Will tem uma força sobre-humana que um mago jamais possuiria, um físico tão robusto quanto a de um anão, e a intuição para compreender estratégias dos inimigos ao vê-las apenas uma vez. Ele diz ser verdade que Will não consegue usar magia alguma, porém nesse mundo cheio de magos ele era o único guerreiro. Will pega a arma do sentinela que dispara um laser de energia em sua direção. Ele consegue revidar o ataque, cortando o monstro ao meio, em seguida indo até Sion ver se ele estava bem, mas ele tá se mordendo de raiva, e o professor Edward também, dizendo que aquilo era brincadeira. Ele não toleraria alguém que não consegue usar magia superá-la, se retirando da sala de Orkney. Na manhã seguinte, vemos Will com o professor Orkney. Ele dá os 10 créditos ao nosso protagonista pelo monstro derrotado. Will começa a narração nos contando que essa é uma história de um garoto que viraria o mundo de ponta cabeça. Uma história de união entre varinha e espada, o História. O episódio começa nos mostrando 5 anos atrás. Um Will depressivo e aluno se perguntando como ele entrou para aquela academia mágica, dizendo que ele foi uma isca para atrair Eupharia para a escola, se perguntando se não precisarão mais dele. Afinal, Eupharia já se tornou a magia vender, então ele seria expulso. Na sala da diretora Cauldron Anove, vemos o professor Orkney com Will. Ela entrega um
cruel ao protagonista, em seguida conjurando um ataque à sua volta. Will empurra seu professor, conseguindo se defender dos diversos ataques, surpreendendo a diretora e seu professor. Ela gosta do que viu, permitindo que Will continue na academia. Orkney pergunta se a diretora tinha razão, afinal Will não consegue usar magia. Ela diz que seria bastante interessante uma espada querer se tornar uma varinha. Will pergunta se poderia subir a torre se estudasse naquela academia, perguntando se caso seja forte poderia ir até Elf. Cauldron diz que se ele for infalivelmente diligente e firme em sua vontade como se não tivesse medo, talvez. Após a diretora ficar sozinha, ela diz sentir muito, pois a culpa era dele por não ter um guardião, se perguntando, uma espada que pretende se tornar uma varinha, como será que isso acabaria? De volta ao presente, vemos Orkney em uma aula, explicando que subir a torre se refere ao avanço para o Instituto Superior. Para se tornar o Magia Vender que reina no último andar do Mercedes Callis, você deve ser reconhecido pelo mais alto centro de aprendizado, ou seja, o Instituto Superior, existindo 2 métodos de avanço. O primeiro é criando um novo tipo de magia, e o segundo é obtendo 7.200 créditos em sua academia. Poucas pessoas conseguem a primeira forma, assim a maioria dos alunos conta com a segunda opção, gritando que todos ali correm o risco de não se graduar. Então quem dirá ser reconhecido pelo Instituto Superior? Por isso ele daria aulas de reforço. Isso sim é um professor dedicado, não quer ver ninguém reprovando. Mais tarde, Colette se encontra com Will, dizendo ter ouvido que a aula com Orkney estava irreal de novo. Ele responde que fizeram de tudo, desde exames simulados até um rigoroso ensino de magia. Ela fala que ele ganhou todos os créditos possíveis de escrita, incluindo que o professor Orkney era muito rigoroso. Will explica ser por falhar completamente nos trabalhos com feitiços, incluindo que não é por ser um fracasso que não deve se esforçar. Além disso, o Orkney era muito gentil em dar aulas de reforço. A maioria dos professores não se daria ao trabalho. Colette concorda, falando que principalmente o professor Edward não parece que daria aulas extras. Eles encontram um grupo de Sion, falando que ele derrotou um sentinela maligno. Ué, esse quem que não tinha morrido no outro episódio? Bem, continuando. Esse garoto aqui chamado Lyrium Mars ainda admite que foi derrotado rapidinho, e quando acordaram, Sion já tinha acabado com a fera. Os alunos comentam que logo Sion estaria entre os 3 melhores. Ele relembra do ocorrido, dizendo a si mesmo que eles estão errados. Assim que avista Will passando em sua frente, ele pega Will pela gola, falando que ele devia estar de brincadeira. Ele não tinha talento e mesmo assim, então Colette interrompe, perguntando por que ele estava fazendo aquilo. Tem uma tensão entre Sion e Will. Ele se retira e os 2 cãezinhos vão atrás. Ela se pergunta o que foi aquilo, querendo saber se aconteceu algo entre os 2. Will responde que sim, mas não foi nada demais. Vemos Edward dizendo à diretora que deveria expulsar o Will. Ela quer saber o motivo, afinal ele já estava em seu último ano, então por que deveria expulsá-lo após chegar tão longe? Ele explica que aquela academia não precisa de um guerreiro e um não mago, perguntando como alguém pode superar a magia sendo incapaz de usá-la. A diretora traz um histórico sobre o Will, dizendo que ele tem boas notas em redação, e seus relatórios têm uma perspectiva interessante. Se ignorar o fato dele não poder usar magia, ele se destaca tanto que chamar de excelente seria insuficiente, incluindo que além de magia vender, ele poderia se tornar um artífice ou um curandeiro, não existindo apenas um caminho para ele. O dever daquela academia era produzir estudiosos para o dia fatídico. Edward fala que o garoto não busca ser um estudioso, mas sim um magia vender. Cauldron diz que isso é um problema, permitindo que ele faça um teste com ele, já que descobriu seu segredo. Ela autoriza Edward a aplicar um teste, confiando na decisão de promover ou expulsá-lo da academia a ele. Edward pergunta se ela tinha certeza, afinal ele não era tão tolerante quanto o Orkney. Cauldron responde não ser um problema, deixando o conteúdo do teste por conta dele, que se retira do local. Ela pensa que ele deve testá-lo ao máximo e determinaria a verdade por si mesmo. Afinal, ele entende melhor que ninguém sobre os magia vender, o chamando de Mago Víbora das Trevas. Vemos Colette abrindo o armário de Will, já que ele não consegue abrir com magia. Ele se desculpa por aquilo, mas ela fala que não era nada demais, notando a espada em seu armário e dizendo que ele não mudou nada. Ele concorda e fala que nunca teria permissão para carregar sua espada pelo campus, incluindo que se voltar para o dormitório, seu colega nunca o deixaria sair. Ela se pergunta se era o Sr. Rost, falando que eles parecem se dar bem. Ele pensa um pouco e diz ser uma relação normal. Na sala de estudos, Will pesquisa sobre a Batalha de Garzaronzo. Uma raça de anões de outro mundo ficaram irritados com a exploração e excesso de trabalho e tratamento pior que os dos elfos, que também eram de outro mundo. Colette se demonstra preocupada, perguntando se ele não havia estudado aquilo antes. Ele nem olha para ela e responde que estava analisando a perspectiva de outras raças. Ela fala que Will é melhor que ela na escrita, então não precisava se esforçar tanto. Ele explica que se perder um crédito sequer não avançaria para o Instituto Superior, incluindo que poderia
entender como os anões se sentiram, explicando que na Batalha de Garzaronzo, mesmo diante das magias mais poderosas, eles continuaram a lutar, nunca desistir. Essa era a determinação que poderia superar até mesmo a magia. Colette pergunta se ele aprendeu aquilo com Orkney. Ele confirma, incluindo que adora esse ditado, por isso tem que dar o seu melhor. Ela nota um fio de cabelo branco nele, perguntando com um jeitinho se queria que ela arrancasse aquele fio pra ele. Até seu cabelo faz uma interrogação, ele diz que não precisa. Mesmo assim, ela quer arrancar, indo pra cima dele. Edward surge perguntando o que estava acontecendo. Ela se desculpa, respondendo que estava apenas estudando. O professor manda Will para o salão de feitiços imediatamente, sozinho. Chegando lá, ele diz a Will que não ignora o fato dele sempre falhar nos trabalhos com feitiços, então lhe daria uma aula extra, dizendo que ele deveria estar agradecido. Will pergunta desconfiado se ele daria aula de reforço só pra ele. Com um sorriso maligno, Edward confirma, dizendo que ele mesmo verificaria seu valor, iniciando um ataque contra ele, explicando que sua tarefa era desferir um único golpe nele. Recusar não era uma opção. Caso ele consiga, concederia 5 créditos a ele. Porém, se falhar, faria ele deixar aquela academia. Will pergunta se seria expulso. Edward fala que aquele sem talento não deve ter permissão nem para olhar os Magia Vender, dizendo que ele estava lhe dando motivos para lutar. O Orkney vai até a diretora, que se desculpa por ter feito ele ir até lá. Ele pergunta o que ela estava precisando. Ela queria informá-lo sobre algo e usa uma magia que mostra o que estava acontecendo na sala de feitiços. O Orkney não entende que Will e Edward estavam fazendo lá. A diretora explica que Edward estava realizando um teste e ele estava proibido de impedi-lo. Assim como ela reconheceu quando ele quis defender o Will, ela deve reconhecer as preocupações de Edward da mesma forma, deixando ele verificar se Will é digno de se tornar um Magia Vender. O Orkney não acredita, perguntando por que logo Edward, dizendo que aquilo era muito cruel. Ela pergunta o motivo, então ele responde que Edward foi quem esteve mais próximo de se tornar um Magia Vender. Ele pode ter sido derrotado, mas é um ascendente que chegou ao topo da torre. Edward causa uma explosão, porém Will consegue escapar, notando que aquilo era uma magia negra de baixo nível, porém com muita potência. Ele avança contra Edward, tentando atacá-lo, porém sem sucesso. Seu professor o despreza por estar o escudo mágico, falando que ele realmente não tem salvação e repelindo Will em seguida, ou atacando com outra magia. Nosso protagonista diz que ele lança feitiços sem conjuração de uma forma muito rápida, sem uma única falha em seu ataque ou defesa, admitindo que ele era muito forte enquanto que foge para algum lugar. Edward fala que usará apenas 2 magias, suas chamas negras para queimá-lo e seu escudo mágico para repelir sua selvageria. Ele conjura a doutrina mágica número 27. Ele diz a Will que nunca alcançaria 1000 magias, devendo se esforçar para dominar uma única, então ela se tornaria como 1000 flechas para ele. Will nota que ele estava sobrepondo um feitiço em série, para atacá-lo como enxurrada de Darks Darbicans. Edward fala que os sem talento devem desaparecer, iniciando seu ataque contra ele. Maluco, olha essa cena, que coisa magnífica. Will consegue resistir aos ataques de seu professor. Ele está acabado, admitindo que Edward é muito forte, se perguntando se era assim que um mago de alto nível é, dizendo que se ao menos estivesse com sua espada. Vemos Colette se perguntando se Will estava bem sozinho com o professor Edward, imaginando que seu professor esteja chicoteando ou torturando ele, coisa que eu diria que ela gostaria de fazer com essa carinha de safado. Kiki aparece, dando um susto nela, indo até o armário de Will. Colette pergunta se aconteceu algo com ele. Mas garota, você não reparou que o gato tá sangrando? É óbvio que aconteceu alguma coisa. Edward fala que os Magia Vender são o auge de todos os magos. Enquanto Will está caído, seu professor diz que se ele não consegue superar alguém como ele, não teria chance de chegar tão longe. Edward conta sobre a Batalha de Garzaronzo. Os anões incitaram a rebelião com a força de 10.000 pessoas, perguntando a Will quantos magos foram necessários para acabar com aquela batalha. Pisando nele, Edward responde que apenas um. Com o balançar de uma única varinha, 10.000 guerreiros anões foram aniquilados, dizendo que era assim que o mundo funcionava, uma espada jamais superaria a varinha, mandando Will abandonar suas ambições tolas. Mesmo assim, ele diz querer se tornar um Magia Vender. Edward o chuta para longe, perguntando o que o motiva tanto, qual era a razão nobre em seu coração para continuar. Will pega seu óculos de aventureiro e diz querer estar com a pessoa que ama, surpreendendo Edward. Ele fala que deve cumprir sua promessa a Elf. Seu professor acha aquilo um absurdo, imoral, impuro, sujo, perguntando se um amor tolo, patético e mundano levaria ao ápice da magia. Will responde que mesmo que seu motivo pareça ridículo e seu caminho seja difícil, mesmo assim ele veria o pôr do sol com Elf. Seu professor manda ele se calar e Colette chega para salvar o dia, trazendo a espada de Will. Edward se irrita, falando a si mesmo que aquilo não era uma varinha, dizendo a Will que aquilo era uma espada, o chamando de anômalo. Ele lança um ataque que é cortado por Will, deixando-lhe surpreso, se perguntando se aquela era uma lâmina de Moria. Ele prepara outra enxurrada de ataques. Will admite estar com medo, dizendo a si mesmo que seria queimado de novo por uma saraivada
espada de 1000 chamas. Seus braços e pernas estavam tremendo, falando que aquela era uma barreira entre ele e os Magia Vender. Ele queria fugir daquele lugar, mas aquela era a única maneira de atravessar essa barreira. Ele avança até Edward, que lança seu ataque. Will conta que a batalha de Garzaronzo tinha mais detalhes. Um bravo general anão chamado Gareth lutou mesmo após perder todos os seus irmãos. Apesar de tudo, ele desferiu um único golpe contra o mago, e em homenagem à sua bravura, os magos reconheceram os status dos anões. Will corta a pilastra arremessando blocos até Edward. Ele aproveita a distração para avançar pelo lado, saltando alto pra caramba, pegando impulso no teto para descer com um golpe poderoso que destrói o escudo mágico, conseguindo desferir um ataque contra Edward, por pouco não cortando sua cabeça. O professor se retira, dando 5 créditos ao Will. Colette vai até ele, que estava acabado. Cauldron termina de assistir o exame. Walkner explica que ele optou por mergulhar na barragem, se escondendo e atacando de um ponto cego acima da cabeça. Ela concorda que foi um golpe poderoso bastante para romper a barreira com um ataque cortante capaz de superar a magia, como se fosse realmente destemido. Encerrando o segundo episódio de História. Calma que tem uma cena extra. Vemos uma casinha modesta e uma pessoa cozinhando. Não faço a menor ideia de quem seja, mas ela parece gostar muito de Will. Olha o que ela fez. O episódio começa nos mostrando o passado com Elf, entregando um presente a Will e se despedindo dele. Ele grita pra ela, prometendo que também iria para a torre, mesmo que não consiga usar magia, mesmo que tudo tente o separar. Ele irá atrás dela. Não importa o que aconteça, eles verão o pôr do sol juntos, deixando o Elf emocionado e concordando com ele. O Orkney estava presente, e Will diz a ele que aquela seria a última vez que seria patético e ficaria soluçando de tanto chorar. De volta ao presente, na capital da magia Urbus Raygarden, vemos Will entregando jornais, enquanto o narrador fala que ele era um sem talento e aprendiz de livros que se destacava na escrita, além de ser um estudante que trabalhava. Sr. Donan conversa com Will sobre como ele sempre acorda cedo para trabalhar, o fazendo um elogio. Will continua sua entrega até que tropeça, quase derrubando seus jornais, mas consegue recuperá-los ainda no ar. Em um dos jornais, ele percebe a notícia de que Albus Vina Elfaria criou a nova magia original, sendo a primeira a realizar o feito de inventar 12 magias novas. Kiki chama sua atenção para um jornal que menciona um pedido do Instituto Superior feito por Elfaria. Vemos o dormitório, onde Rosh e Nauman consertam um objeto. Will chega animado, perguntando se ele ou ela poderia preparar um equipamento mágico para ele. Rosh pergunta por que tanta agitação. Will responde que Elf enviou um pedido, então ele deveria ir. Rosh pergunta sobre as aulas, e ele responde que priorizaria pelo pedido, explicando que a ordem era coletar núcleos de gelo de andarilho congelado, necessitando de muitos catalisadores mágicos. O alvo estava no 4º andar, por isso precisava dos equipamentos de Rosh. Rosh acha ele muito engraçado, dizendo que Will era bem direto, e lhe entrega um item melhorado. Will estava prestes a sair quando Rosh o chama, enfiando um pão em sua boca, mandando ele se cuidar. Rosh, você gosta bastante do Willzinho, hein? Will nos conta que certa vez a rainha maga Mercedes, uma das grandes pioneiras, disse: tudo nasce na masmorra. Filhos da magia, peguem seu conhecimento e sabedoria e sigam seus caminhos. Transformem o desconhecido em conhecido e conquistem-no. Tudo está conectado. No 4º andar, vemos Will impressionado com a quantidade de alunos derrotando monstros. Entre eles estava Sion e seus 2 companheiros. Sion comenta que não adianta ficar matando monstros fracos, lembrando do dia que foi salvo por Will. E o nosso protagonista se impressiona com o poder de Sion, incluindo que ele estava com sede de sangue, decidindo ir para outro lugar antes que ele pegue todos os monstros. Indo mais fundo naquele andar, ele se depara com uma aluna encurralada por monstros pinguins. Ele avança rapidamente e derrota aquelas feras. Aquela menina fica sem saber o que aconteceu, dizendo que ele não usou magia, mas sim uma espada. Ele pergunta se ela estava bem, que responde meio sem jeito que estava tudo ok, agradecendo ele, e se apresentando como Iris Churchill. Vemos Orkney explicando que criar uma magia era uma conquista profunda, algo tão grandioso que garante o avanço incondicional para a torre, com as magias geralmente recebendo o nome de seus criadores, ou nomes derivados das palavras associadas a eles, usando de exemplo a luta de Will contra Edward e a magia Dax Darbicans, explicando que seu homônimo foi um mago antigo brigadista Darbicans, dizendo que se um deles criar uma nova magia estariam gravando seu nome na história. Alguns alunos dizem que ele faz parecer fácil, enquanto outros dizem que não é uma forma realista de avançar. Rose Prentice, ou Casca de Berserker se você preferir, pergunta se é por isso que Lady Elfaria estava nos jornais, perguntando se ela realmente era tão boa assim. Ele responde que se não precisar escolher boas palavras, diria que ela é boa pra caramba, quase inacreditável, pois nunca ouviu falar de uma pessoa que tenha criado 12 feitiços originais, podendo dizer que ela será uma das maiores magas em toda a história, deixando todos impressionados, menos esse cara aqui. Colette diz que essa amiga de infância de Will realmente é especial. Desde que ela emitiu uma ordem, a escola estava empolvorosa. Essa gatinha que parece a Casca diz que ela parece uma jovem donzela, deixando Colette sem entender o que Rose quis dizer. Então ela pergunta se Colette não estava com ciúmes de Lady Elfaria, brincando que ela devia estar pensando que a incrível
possível amiga de Will roubaria ele dela, deixando Colette envergonhada e interrompendo a aula, fazendo Orkney repreender as duas. Colette se pergunta se Will estava novamente na masmorra por causa de Eupharia. De volta à masmorra, Iris pergunta se ele era o aprendiz de livro que tanto ouviu falar, aquele que não pode usar magia, um sem talento, sem precedentes, deixando Will sem graça. Ele pergunta se ela o chamou de veterano, então ela diz ter 14 anos. Ele pensa consigo que ela é 2 anos mais nova que ele, se perguntando se ela está no 4º ano. Então ela pergunta se o fato de não usar magia a incomoda, afinal ela o chamou de sem talento, perguntando se não sente nenhum desdém. Ela responde perguntando como poderia menosprezar alguém que a salvou, dizendo que mesmo que ele não possa usar magia, ela tem respeito por aqueles que têm seus próprios dons. Will fica todo sem jeito e pergunta se ela também veio por causa do pedido. Iris responde que queria ser útil para a magia Vender, desejando se tornar uma das pessoas que estaria dando suporte ao céu. Will começa a nos explicar que eles não conhecem o verdadeiro céu, e naquele momento seu mundo estava oculto. A tremenda energia mágica dos magia Vender encobre tudo, criando um céu falso, a grande barreira. De acordo com a história, quando a barreira cair, novamente o mundo seria envolto pela escuridão e a calamidade começaria. Então os alunos se esforçam para atender aos pedidos, não apenas porque admiram os magia Vender, mas também porque acreditam que isso ajudará a proteger o céu. Iris conta ter tido a honra de conhecer Lady Eupharia, deixando-lhe surpreso. Ela diz que nunca se esqueceria, contando que estava em um calabouço em uma situação terrível. Will diz que ela deve se meter em vários problemas. Iris continua sua história, dizendo que estava isolada e indefesa, acreditando que morreria, e quando percebeu, todos os monstros estavam congelados, e ao olhar ao redor, viu aquela linda cena de Eupharia, perguntando se ela estava bem e a resgatando, dizendo para que ela seja mais cuidadosa. Ela fica toda bobinha contando isso e graças àquilo teve a oportunidade de conversar com ela sobre várias coisas, dizendo a Will que daria o melhor de si por ela. Enquanto Iris continua, Kiki chama a atenção de Will para algo. Iris continua dizendo que ainda não encontrou nenhum andarilho congelado, nem mesmo com sua magia de busca, perguntando o que ele estava fazendo. Will explica que os andarilhos congelados deixam fragmentos de gelo ao se moverem, notando que aqueles fragmentos são maiores que o normal, indicando algo poderoso à frente. Ele decide seguir enquanto Iris pede que ele espere, questionando como ele sabe tanto. Ele fala que magia é incrível, mas não acredita que seja absoluta, muito menos dentro de uma masmorra. Mesmo que ele tenha conhecimento e sabedoria, a experiência compensa o resto. É nisso que ele acreditava. Eles param por um momento e um monte de gelo cai sobre eles. Rapidamente, Will pega Iris antes de serem esmagados. Ela reconhece aquele monstro como Rex congelado, enquanto Will fala que tinha certeza que aquele seria um monstro poderoso. Rex congelado é a forma elevada de um andarilho congelado, valendo 6 créditos. Um monstro especial específico do 4º andar. Will desvia de seu ataque congelante, deixando Iris em um lugar seguro. Ela diz que ataques físicos não funcionam contra um Rex congelado, pois qualquer coisa que tocá-lo congelaria instantaneamente. Por isso o combate corpo a corpo com aqueles monstros era proibido. Por causa disso eles são chamados de assassinos de anões, devendo lidar com eles apenas com ataques mágicos de longo alcance, falando que ele não poderia fazer nada. Will diz estar tudo bem preparando seu equipamento, dizendo que já enfrentou monstros como aquele diversas vezes, partindo em direção ao Rex congelado com o equipamento feito por Roche. Ele desvia do ataque por cima, conseguindo ir para trás do monstro que não consegue vê-lo, assim iniciando vários ataques de forma aleatória. Iris presencia Will correndo pela área até que ele arremessa seu equipamento contra o Rex congelado. Will começa a correr em volta do monstro, cada vez mais enrolando o cabo do equipamento nele. O Rex congelado continua fazendo seus ataques aleatórios, enquanto Will faz sua última volta, dizendo que eles são fracos contra ataques de chama, fazendo um pose de super-herói, incluindo que também são fracos contra ataques explosivos. Will ativa seu equipamento, lançando chamas por todo o cabo, envolvendo o monstro até chegar na ponta do cabo, que causa uma grande explosão, despedaçando a gigantesca criatura de gelo. Ele fala que não esperaria menos dos itens mágicos de Roche, devendo agradecê-lo mais tarde. Caramba, Iris foi de fofinha e desajeitada pra fria e calculista do nada. Ela diz que aquele era o sem talento, incluindo que há uma grande disparidade entre os rumores que ouviu e a realidade, se perguntando como deve relatar aquilo. Will chama por ela, que volta a ser uma garota fofa e desajeitada, dizendo que eles têm bastante catalisadores, a chamando para irem embora, encerrando o 2º episódio de história. Calma aí que tem cena extra. Vemos a Torre dos Magos, o Mercedes Caules. Iris anda pelos corredores pensando que Will não pode usar magia, mas compensa de forma criativa, incluindo que ele tem um faro para batalha, respaldado pela experiência, dizendo ser verdade que ele não é um mago, mas sim um guerreiro talentoso. Ela entra em um salão onde estão os 4 magia Vender pedindo um pouco de seu tempo, perguntando se estavam ocupados. Cariot, Cindy e Wiseman responde que não estavam apenas em reunião por aparências, incluindo que se a barreira fosse rompida agora, o mundo estaria perdido. Zio Torzeus Rainbow fala que os invasores celestiais estão os observando do céu agora, os deixando sobrecarregados com o número e a força que tem nesse momento. Eleanor Eljoyce Alf diz que precisam de novatos mais promissores para o dia do destino, falando que não podem permitir que o que estava escrito na história se cumpra. Zio pergunta se a observadora encontrou alguém útil. Ela informa que descobriu um ser
interessante, um sem talento que não pode usar magia, Will Safford, o recomendando para um cargo na torre, imediatamente sendo recusado por Carrot e Eleanor. Enquanto Zio acha interessante, Elpharia permanece em silêncio. Eleanor fala para não aumentar o número de pessoas inferiores ao seu redor. Zio diz que eles são muito rígidos em suas ideias, incluindo que aceitaria até um anão se ele fosse útil, gerando uma tensão entre os dois. Eleanor chama ele de bárbaro, dizendo não entender o que um homem como ele faz ali. Carrot manda que parem. Seja qual for o caso, não há necessidade de se precipitar, estando quase no dia do grande festival de magia, então poderiam esperar até verem os resultados para tomarem uma decisão. Zio concorda, dizendo que os úteis chegarão ao topo por conta própria, e os que não conseguirem chegaram ao seu limite, perguntando se sua reunião sem sentido acabou, pois estava indo embora. Eleanor também se retira, em seguida Carrot. Iris pergunta a Elpharia se o jovem que ela recomendou não era interessante. Ela invoca o catalisador obtido por Will, dizendo que esperaria por ele, finalizando o episódio.